Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, Senhor, dessa palavra. Nos dar entendimento, transformar as nossas vidas, pois somente a Tua palavra tem este poder, Senhor, de transformar as nossas vidas, de fazermos homens e mulheres valorosos diante do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus conta a história de Naamã, general do exército do rei da Síria, provavelmente o segundo homem mais poderoso. Diz a palavra de Deus que ele tinha uma doença, ele era leproso. Diz a palavra de Deus que ele era um homem de grandes conquistas, mas ele era cometido por uma doença que é a lepra. É interessante a lepra na palavra de Deus, ela é uma simbologia do pecado. E a lepra e as suas características, elas formam uma analogia de como o pecado ele acomete a vida de uma pessoa. Como o pecado ele acomete a vida do ser humano. A lepra ela é tida no Antigo Testamento e no Novo Testamento também como o símbolo do pecado, de maneira que os grandes sábios, os rabinos judeus, eles dizem que a lepra é uma doença que somente Deus poderia curar. Por isso que quando Jesus faz a cura daqueles leprosos, eles ficam tão pasmados, pois só Deus poderia curar a lepra. É interessante a lepra, porque ela tem algumas características na doença que elas são análogas ao pecado. Em primeiro lugar, a gente percebe que a lepra é uma doença que ela é progressiva. Não é uma doença assim que a pessoa fica acometida e logo morre, como é um infarto, como é uma doença mortal que a gente tanto vê. É uma doença que ela é progressiva. Ela começa aos pouquinhos, vai aos poucos, e aos poucos vai tomando a pessoa. A gente percebe até mesmo na palavra de Deus que se fala como que o sumo sacerdote ou os sacerdotes, eles verificavam se o que uma pessoa tinha, se era lepra ou não. E sempre começava com uma pequena mancha. E a lepra ela começava aos poucos na vida da pessoa. Era uma pequena mancha no braço, na perna, na barriga, nas costas, uma pequenina mancha. E aos poucos ela ia aumentando, e ela causava algumas coisas interessantes na pessoa. Em primeiro lugar, a insensibilidade. A pessoa não tinha sensibilidade. Tanto que há algum tempo atrás, não sei se vocês viram na televisão, apareceu uma grande campanha nacional de combate à lepra, onde aparecia uma pessoa, o fogo pegando, a mulher, a senhora cozinhando e tinha o fogo em cima do braço e ela não estava sentindo. E alguns mostravam que uma das maneiras de você ver se era lepra ou não, pegar uma agulha e dar um toque para ver se você não estava perdendo a sensibilidade na sua carne. Uma outra coisa que a lepra causa na vida das pessoas é a deformação. A gente percebe que a lepra, uma pessoa leprosa, ela começava a ficar deformada, ela começava a perder certos pedaços da sua carne, começava a perder certos pedaços, justamente porque a lepra ela ia definhando, ia perdendo as características de ligação dos membros do corpo. A carne ela começa a ficar tão fraca a ponto de poder se arrancar a carne. Como que você cozinhasse, pegasse aquele pedaço de carne e cozinhasse bastante tempo. Sabe quando você pega aquele pedaço de carne e consegue tirar com a mão? Você fala, o bife está tão macio que eu consigo cortar com a colher. A lepra é algo similar. A lepra ela faz com que a carne ela pudesse ser tirada com a própria mão. Dessa maneira, deformando a pessoa. A lepra também causa contaminação. É algo contagioso. A lepra é uma doença, tanto que até hoje existem leprosários, não sei se você sabe.
mas existem algumas cidades onde existem leprosários, pessoas, comunidades de pessoas que são leprosas, que já chegaram, já atingiram um certo grau de maturidade da doença tal que é preciso que a pessoa fique isolada, que a pessoa ela se afaste para evitar a contaminação. A lepra também causa a perda de órgãos, a perda de sentidos, de maneira que a pessoa ela pode chegar, e com certeza a pessoa que é leprosa, ela está fadada à morte, pois é uma doença que não tem cura, uma doença que leva à morte. Meus irmãos, assim é o pecado. E isso é o que o pecado faz na vida do ser humano. O pecado ele é bem similar à lepra. A gente percebe, a palavra de Deus mostra sobre as características do pecado, e nós sabemos pela nossa própria experiência, pois todos nós somos pecadores. Todos nós em maior ou menor grau. A gente já, algum dia, já encontramos uma pequena mancha nas nossas vidas. Seja uma mancha na nossa história, algo de errado que nós fizemos. Uma pequena mancha. E algumas pessoas, quando olham essa mancha, falam, isso daí eu acho que não vai trazer tantos problemas à minha vida. Mas, assim como a lepra é progressiva, o pecado também ele é progressivo. E a palavra de Deus diz que um abismo ele chama um outro abismo. E a primeira causa, a primeira consequência do pecado é, assim como a lepra, a pessoa começa a ficar insensível ao pecado. Quando ela vê a mancha e fala, tudo bem, isso não tem problema na minha vida, logo se deixa passar algum tempo, aquilo começa a ficar insensível. E acontece com as nossas vidas aquilo que o apóstolo Paulo fala, que muitos têm a mente cauterizada pelo pecado. Ou seja, pecam e não mais sentem. É como um fogo que você coloca a sua mão em alguma chapa quente, o seu braço em algum fogo e logo você sente, mas algumas pessoas já perderam essa sensibilidade com relação ao pecado. De maneira que pecam e já não mais tem a sensibilidade que isto é um pecado, de que isso desagrada a Deus. Isso o pecado ele faz na vida do ser humano. A lepra também ela deforma. Assim como o pecado deforma as nossas vidas. Nós percebemos que, assim como a lepra ela acaba por tirar algumas características vitais do ser humano, assim também é o pecado. O pecado na nossa vida ele começa a deformar, em primeiro lugar, o nosso caráter. O caráter do ser humano ele passa a ser deformado. Quantos de nós já não vimos pessoas? É fácil nós identificarmos um caráter alterado de uma pessoa que fez uma coisa muito errada. Seja uma pessoa que aplicou um golpe famoso, ou alguma pessoa que é conhecido no bairro por ser beberrão, por ser conhecido por ter feito alguma coisa errada. Isso é fácil identificar, mas nas nossas vidas também, nós podemos ter certeza que o pecado ele pode passar por deformar as nossas vidas se nós deixarmos com que a lepra, que é o pecado, ele venha a tomar as nossas vidas. Uma outra característica do pecado, o pecado também contamina. Assim como a lepra ela contamina de um para o outro, o pecado também ele é contagioso. O pecado também ele acaba por contagiar. Nós, quando temos as nossas amizades, nós podemos ser contaminados por ela. Por isso que a palavra de Deus ela nos exorta para que nós tenhamos boas companhias, para que nós tenhamos pessoas ao nosso lado que possam nos influenciar positivamente e não nos levar a uma vida de pecado. Assim como a lepra, o pecado também faz com que nós venhamos perder órgãos de nossa vida, venhamos perder sentidos, assim como o leproso ele perde o tato. Assim é o pecado e também o pecado na vida da igreja. Muitas pessoas não se dão conta, acham que podem ter uma vida de pecado, ter na igreja uma vida de pecado, mas a lepra ela faz com que nós venhamos a perder órgãos e com que Satanás ele venha a tirar a bênção da vida da igreja. Muitos não percebem isso, mas assim como a lepra ela pega no corpo, assim também é o pecado no corpo de Cristo. Quantas igrejas estão adoentadas, pois membros estão leprosos, membros estão contaminados pelo pecado, de maneira que o corpo fica deformado e perde-se os sentidos daquele órgão,
perde-se os dons daquela pessoa. Existem dons que Deus colocou sobre a vida de membros da igreja, que somente estes membros podem executar, somente esses membros podem fazê-lo de maneira eficaz, que conforme a palavra de Deus é através do Espírito Santo. E assim como a lepra, o pecado, ele leva à morte. O livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Assim é a lepra. E é assim o pecado. E é interessante que Naamã, ele era um general, ele era alguém poderoso, mas ele era um homem que tinha esse problema na sua vida. É interessante que esse versículo que nós lemos diz que ele era um homem de valor, um homem conhecido pelo grande livramento que ele fez no reino da Síria. O reino da Síria é um reino tão poderoso que até hoje esse reino subsiste. E Naamã, ele era conhecido. Ele era um homem vitorioso. Ele era um homem que diante da sociedade ele tinha o seu valor. E talvez seja como muitos homens e mulheres no dia de hoje. Homens e mulheres que diante da sociedade são valorosos. Homens e mulheres de sucesso diante da sociedade. Homens e mulheres que tiveram o seu emprego, sua carreira bem-sucedida, os seus estudos. Homens e mulheres que diante de todos, até mesmo na igreja, tem o seu ministério, tem diante da igreja aquele sorriso bonito de crente, né? Mas na sua vida íntima, um problema que o leva à morte. Naamã era esse tipo de pessoa. Ele era um homem de sucesso, mas ele era um homem que a sua vida era tomada por uma doença que o estava levando à morte. Talvez seja isso que esteja acontecendo na vida, na minha vida ou na sua vida. Talvez termos uma vida de sucesso não quer dizer que nós não tenhamos dentro de nós algo que esteja nos levando à morte. Talvez o fato de eu ter uma vida de sucesso não quer dizer que eu tenha problemas que nós sabemos que precisam ser tirados, lepras que precisam ser retiradas de nossas vidas. E só nós sabemos isso. Tem coisas que somente nós sabemos quando estamos sozinhos no nosso canto. Podemos pensar e saber de coisas que nos levam à morte. Coisas que talvez não nos levem à morte física, mas estejam nos levando à perda do nosso caráter. Estejam nos levando à perda da eficácia do nosso ministério. Esteja nos levando à perda dos nossos familiares. Esteja nos levando a perdas que nunca mais nós teremos. Assim como a lepra pode tirar pedaços da pessoa, assim o pecado ele pode tirar pedaços das nossas vidas. E às vezes nós só paramos para pensar na dureza que é ter um pecado tomado a nossa vida quando nós perdemos. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e fala: puxa vida, como que eu fui chegar a esse ponto? Como que eu deixei chegar que essa doença, essa manchinha que era tão pequena na minha vida, como que eu deixei que essa manchinha ela se alastrasse tanto? E como que ela foi tomar a minha vida? Talvez uma manchinha que você teve na sua vida muitos anos atrás, talvez hoje você olhe o estrago que essa mancha fez. Talvez uma manchinha que aos seus olhos, alguns anos atrás, não era nada, era algo que você logo tiraria da sua vida, mas aquilo foi tomando e tomando a sua vida de maneira que isso está causando perdas na sua vida. E você pode perguntar: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Por que eu não tratei isso logo na minha vida? Naamã era esse tipo de homem. Ele percebeu que essa lepra estava tomando a sua vida. E ele foi procurar em Deus a cura para a sua doença. É interessante que quando nós lemos nesse capítulo 5 sobre o que Naamã fez para curar a sua lepra, é interessante que isso é similar ao que nós, seres humanos, queremos fazer quando nós vemos um pecado em nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que todos nós temos pecado em nossa vida. A lepra, assim como a lepra é uma doença incurável que leva à morte, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz que todos nós temos pecado em nossa vida. Todos nós temos essa doença.
e a cura, ela existe. Veja que Naamã, ele tentou de tudo para curar essa lepra, né? E a primeira coisa que nós vemos, veja o que diz aí no versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Naamã, quando foi até Eliseu, para ser curado da sua lepra, ele levou consigo dinheiro, prata, ouro e vestes. Roupas bonitas. Naquele tempo, roupas valiam muito dinheiro, principalmente as roupas, vestes festivais, que eram denominadas. Essas vestes que eram roupas de gala, né? Até hoje, vestido de roupa, né, de casamento. Quando a gente sabe quanto é caro quando a sua mulher quer comprar um vestido de casamento, né? Os maridos até choram quando as mulheres têm que comprar. Ou as mulheres até solteiras que já querem comprar um vestido de formatura. Sabe como é caro essas coisas, né? Esses vestidos eram coisas nobres. Veja que Naamã, ele tentou com tudo que ele tinha. E ele usou as coisas que ele tinha para tentar curar a sua lepra. Para tentar fazer com que essa lepra fosse curada. É interessante que as pessoas, a primeira impressão que as pessoas têm quando olham uma mancha no seu caráter, uma mancha na sua vida, é aquela sensação de eu consigo me livrar disso. E é interessante que como pastor eu tenho percebido como isso tem acontecido na vida das pessoas. As pessoas falam: pastor, eu tenho esse problema na minha vida, mas espera um pouquinho que logo eu vou resolver ele. Pastor, eu tenho esse pequeno desvio no meu caráter, essas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas pastor, fica tranquilo que logo eu vou me livrar disso. Logo eu vou. Aliás, isso que Naamã pensava. Talvez Naamã, ele olhava para a sua lepra e olhava para o tamanho da sua conta bancária, o tamanho do seu prestígio e dizia: assim que eu quiser, eu vou me livrar dessa lepra. É só eu ir no melhor médico, é só eu ir no melhor lugar que eu logo vou me livrar disso. E às vezes essa pode ser a nossa impressão do pecado. Quando nós olhamos uma mancha no nosso caráter, seja até pequena, talvez uma tendência a contar mentiras, uma tendência a ser falso diante das pessoas, uma tendência a roubar, uma tendência a adulterar, uma tendência a cobiçar as coisas, uma tendência a falar mal das pessoas, nem que seja uma pequena coisa, a sensação é que nós temos de, quando eu quiser, eu me livro disso. A sensação que nós temos é que a hora que eu quiser, eu conseguirei mudar a minha vida. A hora que eu decidir, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a própria palavra de Deus diz sobre o pecado em nossa vida. Sobre as manchas que existem em nossa vida. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 e depois o versículo 23. Romanos capítulo 3, de 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E o versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que não existe uma pessoa que busque a Deus. Por mais que se queira, não há uma pessoa que, estando perdida e sendo injusta, não existe uma pessoa que consegue se voltar a Deus e se justificar. Não existe uma pessoa que por si só consiga a voltar para Deus e buscá-lo de sorte que não venha a se perder. A palavra de Deus diz que todos, não há quem faça o bem, não há nenhuma só pessoa que faça o bem. Meus irmãos, não existe nada que nós temos em nossa vida, nem nossa inteligência, nem a nossa experiência pode fazer com que nós tenhamos poder sobre o pecado em nossas vidas. Nem uma manchinha sequer. Nós não podemos. Nós não temos poder sobre o pecado em nossa vida. Naamã não tinha esse poder. Naamã não tinha o poder de curar
a sua própria vida. Dinheiro nenhum. Tanto que assim quando ele chegou com aquele dinheiro, a primeira coisa que Eliseu falou foi: pode levar embora esse dinheiro. Isso não compra. A salvação do Senhor não se compra com dinheiro algum, exceto pelo preço que já foi pago, o alto preço de Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. Naamã também, ele tinha um outro pensamento a respeito da lepra na sua vida. Veja que quando ele foi até Deus, ele sabia que Eliseu era um profeta de Deus, e eu gostaria que você visse no versículo, em 2 Reis 5, versículos 9 a 11, diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Veja que Naamã, ele queria ser curado, mas ele queria ser curado do jeito dele. Ele tinha uma visão errônea, né? Ele pensava: puxa vida, assim que eu chegar, eu tenho certeza que Eliseu vai chegar, vai orar sobre a minha vida, vai impor a mão, vai colocar a mão no lugar que está leproso e vai ficar curado. E aí eu vou poder ir embora para minha casa. E eu tenho certeza que vai ser uma oração rápida, né? Eu tenho certeza que quando ele foi: olha gente, eu vou, mas logo eu volto. Tem lá um profeta de Israel, que é Eliseu, um homem poderoso, é tão poderoso que não vai precisar demorar muito o trabalho não. Ele vai fazer uma oração rápida, eu tenho certeza que, né? E eles sabiam como era o Deus de Israel. Eles já conheciam Elias, que veio antes de Eliseu, né? Aqueles homens lá ficavam clamando o dia inteiro: Senhor, manda, né, chuva. Os profetas de Baal ficavam: Senhor, manda, Baal, manda fogo, né, para consumir. E Elias ficava só dando risada, né? E quando Elias orou, foi uma oração rápida e o fogo caiu e consumiu todo o sacrifício. Talvez, e eu tenho certeza que Naamã sabia dessa história, porque ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia o poder que existia no Deus de Israel. E talvez ele pensava: comigo vai ser alguma coisa parecida. Tem um Eliseu que dizem que é o sucessor aí desse Elias, e ele vai fazer uma oração rápida, minha vida vai ser curada, vai ser uma coisa rápida, e fica aí tranquilo, ó, nem precisa descer do cavalo, vai ser uma coisa rápida, eu já desço, já subo. É um bate-volta, como o pessoal costuma dizer. E assim que ele chega, ele recebe a instrução de se lavar, e se lavar 7 vezes, se banhar 7 vezes nos rios, no Rio Jordão. Né? E ele começa a perguntar: por que se lavar no Rio Jordão? Por que não fez apenas uma oração? E por que não foi... Se tinha tanto rio, por que não nos rios de Damasco, que são muito mais limpos, né? Não sei quem já conhece o Rio Jordão. Não é um rio de águas claras e límpidas. É um rio meio barrento, né? Uma água meio suja, né? Por que eu vou naquele rio, nessa água suja, me lavar? E é interessante, meus irmãos, que muitos crentes têm essa visão. Assim como o Naamã tinha. Tem muitos crentes que querem chegar na igreja e querem somente uma oração rápida. Né? Um drive-thru. Uma igreja drive-thru. Entra, sai, pega a sua bênção e vai embora. Né? De preferência que eu nem precise entrar, porque eu tenho pressa. A minha bênção tem que vir rápido. E nós queremos uma igreja drive-thru. Né? Drive-thru é aquela, não sei se vocês já viram, aquela cabaninha que você tem do lado do restaurante. Né? O McDonald's inventou isso, né? Quando eu lembro, logo que chegou, tinha... O que é esse negócio de drive-thru? Você nem precisa sair do carro. Você vem, você passa o carro do lado da lojinha, né? Você fala: eu quero... o sanduíche do jeito que eu quero, e queijo e batata frita. Aí você fala: tudo bem, a moça anota o seu pedido. Aí fala: olha, você vai na próxima cabaninha, você vai e paga. E quando você vai na outra, o sanduíche já está pronto. Você pega e vai embora. É rápido, você nem precisa entrar no restaurante. E às vezes a gente quer uma bênção como drive-thru. A gente quer chegar na igreja, receber uma oração do pastor, uma oração forte e rápida, que resolva o nosso problema de uma vez por todas, e aí está tudo certo com a nossa vida. Assim como Naamã. E às vezes a gente chega na igreja e vê que não é nada disso. E parece que o negócio é tão complicado, e a Bíblia tem tanto mandamento, e o negócio é tão... não é do jeito que a gente queria. São tantos mandamentos que nós temos que seguir, e
isso daí vai envolver um certo sacrifício da nossa vida, e às vezes não é da maneira que nós queríamos. Nós queríamos proceder à nossa maneira, e tem pessoas que também falam assim, puxa vida, e por que tem que ser da maneira que esse profeta está dizendo? Por que não pode ser do meu jeito, do jeito que eu quero? Por que eu tenho que me banhar 7 vezes no Rio Jordão? Não pensar, por que não pode só fazer uma oração por mim? E as pessoas, hoje em dia, elas também pensam assim. Não só nas igrejas, mas as pessoas, muitas pessoas que nós conversamos, nós percebemos que cada um tem a sua religião. Eu adoro a Deus do jeito que eu acho certo. Eu louvo a Deus do jeito que eu acho que é correto. Eu vou fazer da maneira que eu acho correto. E nós vemos que Naamã, ele somente foi curado porque ele obedeceu e fez a maneira de Deus e não a sua própria maneira. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela mostra que assim como existe a lepra em Naamã, assim existe o pecado em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos ensina que só existe uma solução para os pecados em nossas vidas. Só existe uma solução para o pecado na vida do ser humano. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome, meus irmãos, é Jesus Cristo. Somente Ele tem a cura para os pecados de nossa vida. Somente Ele pode curar as nossas vidas. Somente Ele pode curar e sarar, fazer com que nós fiquemos limpos, nos salvar de toda injustiça, nos purificar de todo o pecado. Meus irmãos, veja que o relacionamento que mostra aqui em 2 Reis capítulo 5, e é reflexo da aliança que nós temos com Jesus Cristo, que o que Deus quer de nossas vidas não é apenas uma oração para recebermos a bênção. Deus, Ele quer muito mais do que isso. Deus, Ele quer muito mais do que nós venhamos à igreja e recebamos uma oração e venhamos a ser abençoados e venhamos a ir embora. É interessante quando nós vemos lá em Lucas o relato de 10 leprosos que vieram até Jesus, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. Muitos deles vieram e Jesus falou: olha, vai e se apresenta ao sacerdote. E os 10 foram, e só um voltou, dando glória a Deus, e se prostrou aos pés de Jesus, adorando a Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que o que as pessoas querem nesse mundo é receber a bênção. As pessoas querem vir na igreja para receber uma cura, receber uma casa própria, receber um carro, receber bens, receber bênçãos, mas elas não querem ter um relacionamento com Deus. Veja o que Eliseu, ele diz a Naamã. Olha que interessante, ele fala: olha, vá até o Rio Jordão e desça 7 vezes as águas do rio. Mergulhe 7 vezes. É interessante o número 7 na palavra de Deus. O número 7 na palavra de Deus, ele tem o significado de completo, de perfeito. Deus, ele criou o mundo em 7 dias. Ele completou a sua obra em 7 dias. O número 7 na Bíblia, ele tem esse significado de perfeição, de completo. Veja, meus irmãos, que Naamã, ele somente recebeu a cura quando ele se imergiu por completo nas águas. E não poderia ser qualquer rio. Não servia aos rios de Damasco. Não serviam aos rios da Síria. Era preciso que ele fosse até as águas da vida que existem em Israel, que procedem de Israel. E essas águas, elas estão em Jesus Cristo. Veja que nós só receberemos a verdadeira salvação. E a verdadeira salvação para qualquer mancha que exista em nossa vida, ela não é curada com uma pequena oração. Ela é curada quando nós resolvemos a imergir perfeitamente e completamente em Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar essa reflexão em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Diz assim, Jesus, ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a única maneira que nós temos de termos esta liberdade em Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje, mesmo tendo sido convertidas, ainda têm manchas em sua vida?
Quantas pessoas, mesmo depois de frequentarem a igreja, talvez a sua vida inteira, ainda tem manchas em suas vidas que precisam ser curadas. E a palavra de Deus, ela diz, nós gostamos muito do versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Nós devemos lembrar que essa conjunção e a qual começa o versículo 32, ela se refere ao versículo 31. Uma condição, se nós permanecermos na palavra do Senhor. Meus irmãos, a verdadeira salvação, ela só vem em nossas vidas. Em primeiro lugar, quando nós cremos humildemente que somente em Jesus Cristo há salvação para os nossos defeitos. Somente Jesus Cristo pode consertar a nossa vida. Nós não temos nada em nós que podemos transformar a nossa vida e nos fazer homens e mulheres melhores. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. E a única maneira que nós temos de sermos libertos é quando nós somos batizados completamente, perfeitamente, de toda a nossa vida, de toda a nossa alma, em Jesus Cristo, permanecendo na palavra de Deus, sendo verdadeiramente discípulos de Deus, permanecendo em Jesus e sendo obediente à sua palavra. É a única maneira que nós temos de sermos salvos dos nossos pecados, de sermos libertos dos nossos pecados. E dessa forma, a palavra de Deus, ela irá se cumprir quando diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A minha oração é que todos nós venhamos a conhecer essa verdade, estarmos imersos perfeitamente nas palavras de Jesus, em obediência a Ele. E assim todos nós teremos a nossa vida liberta para poder conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.